Olá, pessoal. Nós do PEJA hoje estamos trazendo para você, como tema de estudo, a vida cotidiana e os impactos ambientais. Aqui no Brasil, a maior parte da população vive em cidades, e o mesmo se aplica à maioria dos países da América do Sul, da América do Norte, dos países da Europa e no Japão, por exemplo. Entretanto, quando observamos o cenário mundial, vemos que maior parte da população vive em área rural. Isso se deve a países como Índia, China e a maioria dos países africanos que tem boa parte, a maioria, no caso de sua população, vivendo em zonas rurais. As pessoas residentes em zonas rurais normalmente sobrevivem à base da agricultura de subsistência. Já nas cidades que as pessoas moram, elas se locomovem, fazem compras de diversos produtos, estudam tudo isso de forma a ser viável, graças a quem está no campo, cultivando e extraindo materiais do ambiente natural. E apesar disso, de produzir pouco em relação a materiais do ambiente natural e a produtos de alimentação, a população urbana acaba gerando mais resíduos. Mas por que isso acontece? Podemos explicar isso de forma sucinta por meio de dois aspectos. O primeiro, nas zonas urbanas, nós temos uma maior quantidade de indústrias. E indústrias geram resíduos. E além disso, nas cidades, nós também temos uma maior concentração de pessoas, consequentemente, temos um maior consumo de alimentos e mercadorias. Quando se trata da indústria licitada, nós temos que parte da poluição gerada por ela é lançada ao ar ou em corpos d'água, que no caso são córregos, rios e lagos, por exemplo, que são, no caso, lançados ali, esses resíduos, muitas vezes sem tratamento, tornando-se fonte de doenças e de problemas ambientais. Além desses dois aspectos, nós acabamos tendo também a contaminação do solo, que reduz a fertilidade, reduz a quantidade de nutrientes desse solo e aumenta o risco de erosão. E como comentado, na cidade as pessoas vivem mais concentradas do que no campo, e consequentemente a maior geração de lixos por parte dessas pessoas. A maior parte dos lixos é caracterizado como resíduo sólido. Os resíduos sólidos eles podem ser classificados de algumas formas. No caso, nós temos três critérios aqui que vão ser apresentados, que são por sua natureza física, ou seja, se é um resíduo seco ou molhado, por sua composição química, ou seja, se a matéria é orgânica, se a matéria é inorgânica, e pelos riscos potenciais ao meio ambiente. Por exemplo, perigosos que apresentam risco à saúde pública ou ao ambiente, ou não. Outra forma de classificação importante é quanto à origem desse lixo, ou seja, se ele é domiciliar, comercial, de varrição, de serviço de saúde hospitalar, de portos, aeroportos e assim por diante. Então, nós temos que quanto maior o consumo da nossa sociedade, maior vai ser a geração de lixo. Uma forma viável que nós temos de reduzir o volume de lixos é reutilizando produtos, reciclando matérias-primas utilizadas nos produtos e embalagens e além o básico que é a redução do próprio consumo. Vale ressaltar que para facilitar a reciclagem é necessário separar o material de acordo com o tipo: plástico, vidro, não reciclável. Agora, quando se trata da destinação do lixo, nós temos algumas estratégias para estar acomodando ele, por exemplo. Uma delas são os aterros sanitários. Nesse caso, é preciso depositar em camadas e construir dutos que vão receber o chorume, que é um líquido denso e altamente poluidor. E nós temos também uma outra alternativa que é a incineração, ou seja, a queima do lixo.
Entretanto, ele pode implicar em problemas de saúde por liberar gases que afetam a população que vive em torno. Além dos lixos que são gerados, resíduos sólidos, as áreas urbanas, em sua maioria, possuem alguns outros problemas, como, por exemplo, um elevado número de veículos que geram excessiva poluição no ar, e uma solução para esse problema é o aumento da oferta de transporte público e o uso de combustíveis menos poluidores. Sem contar, lógico, que na sociedade urbana existem outros tipos de poluições e problemas, como, por exemplo, a poluição sonora, gerada pelo som dos carros, pela movimentação, por N motivos, e a grande quantidade de prédios que nós temos nessas cidades, que acabam dificultando a circulação do ar e diminuindo a dispersão do calor gerado pelo funcionamento dos motores dos automóveis. Olá, eu sou a Priscila e eu vou dar continuidade falando um pouco sobre a produção de energia no Brasil. Falando um pouquinho sobre o histórico desses sistemas de energia, em 2002 a gente teve uma crise no abastecimento elétrico aqui no Brasil. E essa crise ela foi muito importante para que nós visualizássemos e entendêssemos que a energia ela é muito importante para o nosso modo de vida. Apesar disso, dos moradores e das pessoas comuns do nosso dia a dia terem compreendido que a energia é muito importante, a principal consumidora não são as pessoas, mas são as indústrias, as quais produzem produtos para que a gente adquira. E essas indústrias, elas muitas das vezes causam impactos ambientais. E esses impactos ambientais, eles são danosos para a nossa vida. Agora falando sobre o sistema de geração de energia propriamente dito, eu trago para vocês a hidrelétrica. Como vocês podem ver na imagem da direita, a hidrelétrica é basicamente o lançamento da água em turbinas e que por meio da gravidade farão movimentar essas turbinas, produzindo energia. Uma vantagem da hidrelétrica é que não depende da queima, mas uma desvantagem é que ela ocasiona alagamento em imensas áreas. A maior parte do sistema de energia que nós temos aqui no Brasil é hidrelétrica. Agora, falando de um outro sistema de geração de energia, nós temos o petróleo. O petróleo ele pode ser retirado tanto de terras emersas quanto de oceanos. Quando nós retiramos de terras emersas, eles são transportados por oleodutos até as refinarias. Quando ele é extraído pelos oceanos, ele deve ser levado pelos navios petroleiros após chegar à superfície por meio de dutos especiais. Mas uma desvantagem é que o vazamento de um navio ou de um oleoduto causa a contaminação da água ou do solo, e isso causa diversas mortes de muitas vidas que ali existiam. Porém, uma vantagem é que o refinamento do petróleo resulta em diversos produtos, como a gasolina, o óleo diesel, que é muito utilizado no nosso cotidiano. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o gás natural. O gás natural é uma alternativa para a geração de energia. Isso porque tem uma diversidade de extração desse gás. São menos poluentes do que os derivados de petróleo que acabamos de citar, mas exige uma infraestrutura que encarece a sua comercialização. Agora, sobre o álcool, também é uma alternativa para substituir a gasolina, que também é um derivado do petróleo. Ele é produzido a partir do processamento da cana-de-açúcar aqui no Brasil. A queima do álcool produz menos poluição do que os derivados de petróleo. Entretanto, a cana-de-açúcar necessita de imensas áreas para o cultivo, o que é prejudicial tanto para o solo quanto para a biodiversidade que ali existia. Agora, falando um pouquinho sobre a energia nuclear, ela é o rompimento do núcleo do átomo de urânio que precisa ser processado antes de ser utilizado como combustível. Como vocês podem ver do lado direito, aqui a gente tem um átomo de urânio sendo rompido. Esse rompimento gera energia. Entretanto, isso resulta em um lixo nuclear e também pode ser danoso pela sua alta radiação.
Nós também temos a energia solar. A energia solar é basicamente a insolação de placas expostas ao sol, assim como demonstrado nessa ilustração que temos nesse slide. Elas não derivam de queimadas e não aumentam os gases do efeito estufa. Porém, para a produção das placas é preciso dominar uma sofisticada tecnologia do setor químico que, infelizmente, não é imune de problemas ambientais. A energia eólica é basicamente a força dos ventos para gerar a energia. Basta instalar hélices em áreas que recebem ventos fortes que serão giradas e produzirão energia elétrica. Tendo em vista todos esses tipos de sistema de geração de energia, agora nós vamos falar de um movimento muito importante aqui no Brasil, que é o movimento ambientalista. O movimento ambientalista, basicamente, ele é um conjunto de pessoas que protegem a natureza e que querem que haja uma melhor distribuição de recursos naturais e energéticos no mundo todo. Na década de 1960, esse movimento ganha destaque e começa a reivindicar o abandono de práticas consideradas perigosas à vida humana. E isso passa desde a energia nuclear até a presença de armas, como mísseis nucleares, em diversos países do mundo. Parte desses ambientalistas começaram a propor um abandono do consumismo, pois queriam um outro padrão de vida que não fosse baseado na compra de mercadorias. Tendo isso em vista no meio global, no Brasil houve a criação do Ministério do Meio Ambiente, que atua em escala nacional por meio de órgãos como o IBAMA. O IBAMA é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, mas também surgiram outros órgãos, como, por exemplo, o de escala estadual e de alguns municípios, conselhos ambientais e até secretarias municipais do meio ambiente, como em São Paulo. Dessa forma, no Brasil, criou-se um sistema ambiental diversificado, que abrange diversos temas relacionados à conservação ambiental. Nele está prevista a participação da sociedade organizada como representantes em conselhos, nas audiências públicas e também nos comitês de bacia hidrográfica, que cuidam dos principais rios do Brasil. Oi, pessoal, meu nome é Mariana e hoje eu trouxe um exercício que retrata um pouco do assunto que foi explicado nesse vídeo. O exercício em questão, ele diz: a atividade industrial é um ramo da economia que envolve a produção de resíduos, os quais, na maioria dos casos, são nocivos ao meio ambiente e também ao ser humano. Um exemplo são as indústrias que devem queimar combustíveis como gás ou óleo. Independentemente do estado físico do resíduo produzido, a atividade industrial tem contribuído para poluir de forma intensa e preocupante quais ambientes? Letra A, apenas a água. B, apenas o solo. C, apenas o ar atmosférico. Ou D, a água, o solo e o ar atmosférico. Referente a tudo que a gente viu no vídeo, deu para perceber que o crescente aumento do consumo ele é acompanhado do uso intenso de recursos naturais em um ritmo desigual ao dos processos naturais necessários para repor tais recursos ou mesmo para eliminar a poluição gerada pela sua exploração e uso. Por isso que os impactos ambientais, eles estão entre os mais graves problemas atuais. E por isso, a atividade industrial, ela tem contribuído para poluir de forma intensa e preocupante não apenas a água, mas também o solo e o ar atmosférico. A poluição atmosférica, ela é causada principalmente pela emissão de poluentes tóxicos pelas chaminés das fábricas e também pelo escapamento dos veículos. A queima de combustíveis fósseis, tais como o petróleo e seus derivados, além do carvão mineral, é o principal causador desse tipo de poluição. A poluição das águas, ela é caracterizada pela degradação dos recursos hídricos, resultando na poluição de lagos, de rios, de córregos e também dos mares e dos oceanos. Ela é causada principalmente pelo derramamento indevido de esgotos, mas também pela poluição das bacias hidrográficas, pois durante as chuvas, o lixo é conduzido até o leito dos cursos d'água. Nos oceanos e nos mares, uma causa frequente é o derramamento de petróleo.
Já a poluição dos solos ocorre através da contaminação ou da poluição generalizada dos solos, afetando as atividades econômicas e também o ambiente ao redor. A principal ocorrência, elas são os lixos armazenados em aterros sanitários, onde há a produção de um líquido tóxico que penetra no subsolo e pode alcançar até o lençol freático. E nos cemitérios, a ocorrência é semelhante. Então, como a gente pode observar, a resposta correta é a D. Bem, gente, por hoje é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada!